Declaramos aberta a audiência pública, Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, para que os poderes executivo e legislativo demonstrem e avaliem o cumprimento das metas do terceiro quadrimestre de 2015, de acordo com o que determina o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e artigo 62A da Lei Orgânica. Esta audiência terá duração de 2 horas, com início às 9h41, com término às 11h41. A mesa encontra-se composta pelos membros, vereador Chicarelli, vereador Bruno Pessutti, vereadora Dona Lourdes, é uma honra a senhora estar conosco também, vereador Tito Zeglin, vereadora professora Josete. Agradecemos a presença de todos, fazemos uma saudação especial ao secretário Fábio Scatolin, secretário de Planejamento, a senhora Eleonora Fruit, secretária de Finanças, o senhor Antônio de Oliveira, da Secretaria de Planejamento e Contabilidade, a senhora Ana Jaime e toda a equipe das secretarias. Também agradecemos a presença dos visitantes que acompanham esta audiência. Os trabalhos da reunião obedecerão o seguinte roteiro. No primeiro momento, a senhora Aline Bogo fará a explanação da gestão fiscal do Poder Legislativo. A senhora Aline Bogo é diretora de Administração e Finanças da Casa. Na sequência, a explanação da senhora Eleonora Bonato Fruit, secretária municipal das Finanças, com os relatórios do Poder Executivo ou diretor do Departamento de Contabilidade, o senhor Antônio de Oliveira. No terceiro momento, a concessão da palavra aos presentes vereadores para comentários, sugestões e questionamentos. Será concedido um tempo de 3 minutos para cada inscrito. A inscrição poderá ser feita junto à mesa secretariada pela vereadora professora Josete, a qual fará a chamada seguindo a ordem de inscrição, ou através de formulário que está sendo entregue na recepção do auditório. De imediato, nós passaremos a palavra à senhora Aline Bogo, diretora de administração desse legislativo. Bom dia a todos. Inicialmente faremos a demonstração para avaliar as metas, como exige a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Orgânica do município de Curitiba, do terceiro quadrimestre do exercício de 2015, e por ser o último quadrimestre do exercício, consolidando assim com os demais. Próximo. O orçamento fixado da Câmara, do Poder Legislativo, para o exercício de 2015 foi de R$ 140.599.000, como ficou determinado na Lei do Orçamento Anual, aprovada ao final do exercício de 2014. Esse é o orçamento inicial da Câmara, e ao final do exercício, ele sofreu uma alteração, sendo que o valor atualizado passou a ser de R$ 120.267.000, em função de 5 decretos que foram feitas anulações no orçamento da Câmara, suplementando o Executivo. Esses decretos, então, suplementaram o urbanismo, a educação e também a órgão unidade em encargos gerais do município. As anulações totalizaram R$ 20.331.800. Próximo. A despesa do exercício de 2015 da Câmara. Anulação do orçamento, vereador. Nós temos o valor, então, executados no primeiro e segundo quadrimestre do exercício, ficando a despesa empenhada num total de R$ 71.587,
E no terceiro quadrimestre, 36 milhões e 13 mil, totalizando então no ano uma despesa empenhada de 107 milhões 600 mil e a despesa liquidada um total de 105 milhões 190 mil. Lembrando que a despesa liquidada são os serviços e os materiais que foram efetivamente entregues ou executados. O orçamento da Câmara é composto por 8 ações, sendo 4 ações de investimentos, uma para aquisição e reposição de equipamentos, uma para reformas nos prédios da Câmara, uma de construção da nova sede e uma para instalação do projeto da TV Câmara. São também 4 ações de manutenção das atividades da administração, a manutenção das atividades dos gabinetes e das atividades político-parlamentares, a manutenção da ouvidoria e uma última ação de manutenção da escola do Legislativo. Nós temos também 3 grupos de despesa, onde se enquadram as despesas do Legislativo. O grupo pessoal e encargos sociais, utilizados então nas 4 ações de manutenção, que depois do orçamento atualizado, depois de feitas as anulações, ficou num total de 104 milhões 270 mil. Desse valor, foi empenhado com pessoal e encargos sociais 95 milhões e 80 mil, sendo então 74 milhões 700 com vencimentos e vantagens fixas, aí incluídos então os salários, gratificações, férias, 13º, obrigações patronais, contando então o patronal do IPMC, INSS, FGTS e também do ICS, um total de 16 milhões 230 mil, total com indenizações de 3 milhões 919 e outras despesas 166 mil reais. O grupo pessoal então representa, só volta um pouquinho, Charles, representa no total empenhado 88,36% do total empenhado no exercício. Pode passar? Esse total de 95 milhões e 80, então, está distribuído dentro das ações de manutenção, de forma que 50 milhões 736 estão na manutenção das atividades funcionais da Câmara e 43 milhões 878 mil na manutenção dos gabinetes dos vereadores e assessores e 465 mil na ouvidoria do Legislativo. Pegando então os 74 milhões e 700, que são dos vencimentos e vantagens fixas, eu trouxe aqui um slide onde eles estão mais distribuídos. A gente consegue visualizar com maior detalhamento. Então, desses 74 milhões do total, nós temos com vencimentos e vantagens fixas dos efetivos, 26 milhões e 500, subsídios, 6 milhões 544, sendo que 6.400 nos gabinetes e 143.900 na ouvidoria. Abono permanência, 333.400. Gratificação por exercício de funções, 2.529 mil, sendo que 2.297 estão na administração. Gratificação por tempo de serviço, 5 milhões e 8 mil. Férias indenizadas, 515 mil. Férias, abono constitucional, 1.498 mil. 13º salário, 5 milhões 372. E outras despesas com seletistas, 84 mil. Representando aqui, então, num gráfico, o total da despesa no grupo pessoal e encargos sociais. Num total de 95 milhões e 80 mil, nós temos 40,38% com vencimentos e vantagens dos efetivos, 31,37% vencimentos comissionados, 6,88% são subsídios, 17% obrigações patronais, 4,12% indenizações e 0,17% outras despesas de pessoal. Os outros grupos, excetuando então o grupo pessoal e encargos sociais, nós temos com despesa de capital o grupo investimentos, que depois do orçamento totalizado ficou num valor de 200 mil, sendo empenhado no exercício 28.875, valor gasto com mobiliário, e outras despesas correntes, num total de 12.491 mil. Sendo que destes, com benefícios assistenciais, nós temos 1.484.000. Esses benefícios representam, então, o valor gasto com auxílio creche, auxílio saúde e auxílio funeral. Valor de diárias,
27.750. O valor gasto com material de consumo, 2.526.000. Locação de mão de obra, 4.058.000. Serviços pessoa jurídica, 4.354.000. E outras despesas correntes, um valor de 39.532. O total, então, de outras despesas correntes totalizou 11% do valor total empenhado no exercício. Separando esses 12.500.000 na administração e na atividade política, então, nós temos 7.529.000 na manutenção da administração e 4.962.000 na administração da atividade política. Esse gráfico, então, representa o total da despesa empenhada no exercício de 2015 do Legislativo, onde nós temos, então, o valor com folha de pagamento, 69,64%, 15,8% com obrigações patronais, 3,64% com indenizações, 3,77% com locação de mão de obra, 4,05% com outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 2,35% material de consumo, 0,3% equipamento e material permanente e 1,44% são outras despesas. Resumindo, então, esse gráfico, no total da despesa empenhada no exercício, nós temos com pessoal 88,36%, 7,82% são serviços, juntando aqui, então, outros serviços de terceiro e também alocação de mão de obra, 2,37% com aquisição de materiais e bens e 1,44% outras despesas. Uma despesa sempre procurada no nosso portal são os gastos com as viagens, né, que a gente teve, então, no exercício de 2015, um total de 110.572. Diárias, 27.750, sendo 9.210 com vereadores, 13.300 com servidores, 420 na ouvidoria e 120 na escola do Legislativo. Passagens, num total de 50.522, sendo as passagens com vereadores e assessores 23.781, com servidores da administração 18.127, na ouvidoria 3.294 e na escola do Legislativo 5.318. Hospedagens, um total de 32.299, sendo com vereadores e assessores 7.710, servidores 17.729, ouvidoria 4.966 e na escola do Legislativo 1.893. Próximo. Trazendo aqui um slide onde a gente tem os nossos contratos, né? A despesa que foi efetivamente liquidada no exercício de 2015, não aqui a despesa empenhada, e o que a gente tem isso através de contrato. Então, despesas com combustível, 229.000, material de expediente, 1.967.000, contratos para copa e cozinha, que seriam gêneros alimentícios, onde entram, então, água mineral, gás, café, 92.655, e peças e equipamentos para manutenção dos equipamentos, 14.485, totalizando 2.303.000. Contratos que foram liquidados de serviços. Total aí pago a Sanepar de 61.749, energia elétrica pago para a Copel 411.841, contrato com impressos 8.179, integração de estágio 641.000, internet, que são contratos com a Oi e com a Claro de 123.367, locação de equipamentos, que são equipamentos de telefonia, de reprografia e também impressoras, 424.000. Locação de veículos, 1.047.000. Manutenção de bens. Aí nós temos a manutenção de elevadores, de aparelhos de ar-condicionado, de catracas, câmeras, 116.000. Manutenção de software, 85.000. Serviços com publicação digitais em jornais e também na internet, 17.397, e de telefone, 226.500, totalizando, então, 3.162.000. Os contratos com locação de mão de obra, sendo na limpeza, 1.081.000,
contrato com a vigilância, 1.982.000, e outros contratos que aí incluem a recepção, copa e garagem, 945.000, totalizando então 4.008.000, total liquidado no exercício. Em relação aos restos a pagar, né, que são empenhos que foram inscritos no início do exercício de 2015 e que ficaram a pagar um total de 2.479.000, sendo que desses foram cancelados 278.394, lembrando que esses cancelamentos não foram por insuficiência financeira, né, os cancelamentos por contratos que não seriam usados na sua totalidade, e esse valor foi repassado ao executivo. Restos a pagar que foram pagos durante o exercício, 1.968.000, e que ficaram a pagar de exercícios anteriores, então 2014, 2013, 233.403, e o valor inscrito ao final do exercício de 2015, de 2.427.386. Também lembrando que esse valor que ficou de resto a pagar conta também com a disponibilidade financeira para o pagamento. Em relação ao que foi transferido do Executivo para o Legislativo, né, como nós tivemos as anulações no nosso orçamento, o total transferido foi o nosso orçamento atualizado de 120.267.000. Dos rendimentos, dos valores que ficaram depositados durante o exercício nas contas da Câmara Municipal, nós tivemos um rendimento de 2.447.000. Esse valor foi repassado ao Executivo mês a mês. E receita com aplicação financeira do valor depositado nas contas do fundo, num total de 5.621.000, que esse valor, de tempo em tempo, a gente também repassa ao Executivo. Em relação ao fundo, então, no início de 2015, a gente contava com um valor depositado nas contas do FEC de 45.370.000. Desse valor de 45 milhões, 41.265 é realmente o valor do fundo, que representa a economia dos exercícios anteriores. E 4.105 eram valores referentes aos rendimentos que esses depósitos tiveram, né? Sendo que, então, os rendimentos é um valor restituível ao Executivo. No final do exercício, então, com um repasse que foi feito ao fundo de 12.666.000, o total nas contas no final de 2015 foi de 54.930.000, sendo que representa a economia 53.931, e praticamente aí 1 milhão são valores referentes a rendimentos, né, que devem ser repassados ao Executivo. Um gráfico, então, que traz aqui o valor total do orçamento da Câmara para o exercício de 2015, né? Lembrando que esse foi o orçamento fixado inicial, de 140.599.000, onde o valor que foi transferido ao fundo, de 12.666.000, mais o valor de 20.800.000 que foi anulado em benefício ao Executivo, totalizou, então, uma economia de 23,47% do nosso orçamento. Só volta um pouquinho, Charles. Desse valor, então, 67,63% foi gasto com pessoal, 5,98% com serviços, 1,82% com aquisição de bens e 1,10% outras despesas. E, como eu já falei, então, 23,47% é o valor que não foi utilizado do orçamento. Resumindo aqui, no total de 140.600.000, que era o nosso orçamento inicial, então o valor realizado foi de 76,53%, e os outros 23,47%, que é o valor não utilizado, desses 40,46% foi o valor anulado em benefício ao Executivo, e 9,01% o valor depositado no Fundo Especial da Câmara Municipal de Curitiba. Eu trouxe esse gráfico só para lembrar que o nosso orçamento poderia chegar no valor limite de 153.548.000. Isso representaria, então, conforme a lei, né, pela emenda 25, os 153.548.000 representam 4,5% das transferências constitucionais e da receita tributária, né? Não, ele seria o valor para o orçamento de 2015, o valor limite, mas o nosso orçamento foi só de 140.600.
Em relação, então, às metas que temos que demonstrar em relação à lei de responsabilidade fiscal, né, para cumprir as exigências legais, nós trazemos aqui, de acordo com o que determina a lei, o percentual gasto com despesa de pessoal em relação à receita corrente líquida. Essa receita é apurada no município, onde a Câmara pode gastar um total de 6% com essa despesa de pessoal, e o Executivo 54%. Próximo slide. Nós temos, então, um total de 95 bilhões que foi gasto com despesa de pessoal, 94 a despesa liquidada. Esse relatório ele deve ser feito através da despesa liquidada, 94.462, excetuando, então, a despesa com indenizações de 3.919.000, totalizando, então, 90.542, mais o valor inscrito em resto a pagar não liquidado de 618.000. Então, o total da despesa com pessoal, conforme determina a lei de responsabilidade fiscal para esse limite, é de 91.160.000, representando 1,46% da receita corrente líquida do município, né? O limite aí de alerta seria 5,4%, e o limite máximo de 6% a gente está bem abaixo, então no limite de 1,46%. Trazemos também o anexo 5, que é um demonstrativo das disponibilidades de caixa da Câmara ao final do exercício, onde nós tínhamos depositado um total de 57.756.000. Desses, então, os valores restituíveis de 1.163.000, que representam os valores que são consignados, às vezes na folha de pagamento são retidos, né? Então é um valor que na verdade a Câmara só tem depositado, mas que ela deve repassar a outros órgãos, INSS, IPMC, ICS e outros. No fundo, um total de 53.931.000, e o total de recursos vinculados, então, 55.095.000. E recursos livres, 2.660.789, totalizando os 57 milhões. As obrigações financeiras, então, dos valores restituíveis, todo esse valor representa a obrigação financeira, então a disponibilidade de caixa líquido é 0. Do fundo, como não temos ainda nenhuma obrigação financeira, a disponibilidade de caixa continua sendo os 53.931.000. Lembrando que o restante do fundo, os 999.000 do fundo, que são referentes aos rendimentos, eles estão demonstrados nos valores restituíveis. E as obrigações financeiras com os recursos livres, nós temos, então, 249.717.000. Fazendo a disponibilidade de caixa líquido do valor de recursos livres, 2.411.000, que é justamente o valor de restos a pagar não liquidados do exercício. Então, como nós temos a totalização da disponibilidade financeira para cobrir os restos, o nosso valor de empenhos cancelados por insuficiência financeira ele é de 0. Próximo slide. Trazendo de forma mais detalhada essas obrigações financeiras que estão demonstradas no anexo 5. Os 233.000, então, que são restos não liquidados, e os 16.313, que são restos a pagar liquidados do exercício, não tendo de exercício anterior. Então, outro limite que a Câmara se preocupa bastante é em relação à emenda constitucional 25, onde lá diz que a Câmara não pode gastar mais do que 70% da sua receita com folha de pagamento. Se formos considerar a nossa receita, o valor do orçamento de 140.599.000, nós chegamos num percentual de 56,8%. E se formos considerar o nosso orçamento limite, que seria de 153.548.000, que é o cálculo que o Tribunal de Contas faz, nós chegaríamos num percentual de 51,35%, porque o total da despesa com folha de pagamento foi de 78.849.000. Lembrando, então, que a despesa detalhada da Câmara, empenho 1 a 1 e também as diárias, se encontram no nosso portal da transparência, que é atualizado em tempo real. Obrigada.
agradecer a senhora Aline. Nesse momento, nós vamos passar para os vereadores da comissão no primeiro momento, na sequência, obedecendo o critério de inscrição. Vereadora professora Josete, puder os inscritos que estão já inscritos, quais são? Já inscritos da comissão, o vereador Bruno, o vereador Chicarelli, eu, professora Josete, e dos vereadores Noêmia, Tico Kuzma e Salamuni. Só esclarecer se os inscritos, todos querem fazer perguntas em relação à prestação de contas que a Aline fez ou só para o segundo momento? Eu no segundo momento. Segundo momento, o vereador Tico. Primeiro... Primeiramente, agradeço a senhora Aline e, na sequência, iniciando o bloco de perguntas, o vereador Bruno. Aline, uma pergunta somente, não precisa nem dos 3 minutos. Nós vimos ali que tem indenizações de 4.120.000 aproximadamente. Quantas pessoas receberam essa indenização paga pela Câmara Municipal? Essa é a pergunta que eu faço. Foram 16 pessoas, vereador. 16. Essa indenização são 3.919.000. Essa indenização... 16 pessoas. Só pela ordem. Só um minutinho. Nós temos inscrito, agora na sequência, vereador Chicarelli e eu, tá? Eu acho que vamos fazer blocos de 3, né? Que aí acho que a gente agiliza. Então, vereador Chicarelli. Bom dia a todos. Quero parabenizar a Aline e toda a equipe que faz, né, economia na Câmara. Realmente a economia, né, porque estamos vendo aí resultados altamente satisfatórios. E eu fico muito feliz, Aline, porque pelo menos durante o ano e meio, o primeiro ano que eu fiquei na relatório de economia, eu incomodei no bom sentido muito vocês lá, né? Vasculhando todos os papéis na Câmara, os relatórios, sempre bem recebido. E foi muito bom na minha vida que eu cheguei da iniciativa privada e pensava que as coisas, né, davam margem, algum desvio, alguma situação, né, se tiveram, né, ou se houveram, o teu trabalho e das gestões, aí é o meu parabéns às gestões anteriores, à gestão atual, né, mostra como tudo é bem feito, organizado, como você apresentou aqui. É isso mesmo que vai para os relatórios do Tribunal de Contas e para os outros órgãos, a dedicação que você tem. Então, quero parabenizar você. Até parei de ir lá um pouquinho, né? Porque o negócio é muito bem feito mesmo. Então, é isso aí. Tem muita gente que desconfia ou pensa alguma coisa. Mas... Aline, eu vi que o número de funcionários e a receita é muito grande. Você, não sei se poderia falar em números, se você tem conhecimento, quantos funcionários aqui na Câmara, e é uma preocupação muito com o alto salário dos vereadores, quantos funcionários ganham no teto aqui na Câmara Municipal? Se você pode falar, se é para esclarecer para a sociedade... essa questão de salários, que é uma questão muito recorrente na mídia. Ganha no limite constitucional. E qual é esse limite? Ou se alguém ganha mais que esse limite? Então, agora é a vez da vereadora que vos fala. Aline, eu queria que só você retomasse um dado em relação ao gasto com subsídio dos vereadores. Qual é o valor e o percentual em relação aos gastos da Câmara Municipal? Acho que esse é um aspecto muito importante, porque, na verdade, nós temos 38... Nós temos 38 vereadores e vereadoras, né? E acho que para ficar bem claro para a cidade qual é o valor gasto, porque há uma grande polêmica em relação aos subsídios, né? E eu acho que a gente tem que entender isso
em relação à gestão da Câmara, o que significa isso. Agora, na sequência, vereadora Noêmia Rocha. Vereador. Bom, então fica para a sequência. Vereador Tico Kuzma é só no segundo momento. Vereador Salamuni. Pois não. Senhor presidente, comissão, prezada secretária Leonora, Fábio, a quem eu cumprimento todos os gestores e o Poder Executivo, eu quero saudar a executiva da Câmara, o vereador Ailton Araújo, o Pedro Paulo e Paulo Rink, a mesa e os 38 vereadores da cidade de Curitiba, servidores desta casa, também na pessoa da Aline neste momento, para dizer que os números da Câmara Municipal de Curitiba são robustos e alvissareiros. Oxalá todas as administrações públicas pudessem ter esta transparência e este nível de equilíbrio destas últimas 2 gestões na Câmara Municipal de Curitiba. Lembrando que, se o duodécimo de 4,5 viesse, seriam 153 milhões. Já vem 140, desses 140 só veio 120. Então, só nisto já colaboramos com a administração municipal em 33 milhões de reais. Os números de diária devem servir de exemplo para qualquer órgão público aqui. Tal é o número pequeno e só o necessário. Lembrando que a maior parte das diárias foram para servidores. Também contemplado aqui neste orçamento a ouvidoria e a escola do Legislativo. 2 grandes avanços aqui. É a agenda positiva da Câmara. Lembrando ainda que temos 53 milhões de economia com as devoluções todas que fazemos ao Executivo. Lembrando que no primeiro ano aqui desta legislatura foram 10 milhões para o transporte coletivo, que diminuiu a tarifa em 15 centavos, e 11 milhões para a saúde no segundo ano. Então a Câmara, ela está rigorosamente em dia. E eu abro um parênteses, senhor presidente, senhores membros do Executivo e do Legislativo, o que não pode na administração pública é roubar, deixar roubar e tem que colocar na cadeia quem rouba. Seja quem for, que partido for, que ideologia for e que nível for. Isto aqui não pode. Agora, administrar, por exemplo, eu sou favorável, obviamente que eu sou um democrata e eu sou 1/38 aqui, então eu respeito a vontade da maioria, da direção da casa, mas eu entendo que a Câmara de Curitiba precisaria ter uma nova sede para receber a população de Curitiba com dignamente. Eu vou dar alguns exemplos. O Tribunal de Justiça constrói a sua sede. O Tribunal de Contas constrói a sua sede. Neste momento, um minuto, senhor. O Ministério Público constrói a sua sede. E agora, há uma semana, para não só falar na iniciativa pública, estive aqui na inauguração da Business School dos franciscanos, da FAI, um prédio belíssimo, de 40 milhões de reais para os franciscanos, né, que tem o voto de pobreza. E onde o diretor disse que era necessário um prédio corporativo como aquele. Então, nós hoje, com uma verba de 53 milhões, teríamos toda a condição de ter uma Câmara Municipal, preservar este prédio, um plenário moderno, informatizado, corporativo, com grandes galerias, um anfiteatro, sala para as comissões, gabinetes adequados para os vereadores, porque isso não é para um vereador, é para um patrimônio. Agora, diante da crise, para-se tudo isso, nós temos o principal, que é a economia, temos o principal, que é a planta, e não fazemos, porque somos reféns da atual conjuntura financeira do país, do Estado e da cidade. Mas eu agradecemos. Quero concluir dizendo, vereador Serginho, que a Câmara de Curitiba é um exemplo hoje a ser seguido por outros legislativos de transparência, equidade, e equilíbrio e exação com o dinheiro do povo de Curitiba. A senhora Aline agora na sequência, no bloco de 3, respondendo aos 3 vereadores.
Primeiramente, então, vereador Chicarelli, agradeço as suas palavras. Quero dizer que o senhor é muito bem-vindo lá no nosso departamento, todos os vereadores, inclusive, né? Todos os servidores lá sentem a sua falta. Dizer que o número exato de servidores que ganham no teto eu não tenho, né? A gente, quando recebe lá os dados para empenhamento, a gente recebe o valor global. Nós precisaríamos pegar, então, esses relatórios junto com a diretoria de RH, mas no portal nós temos lá, servidor por servidor, os salários no portal. Eu vou ficar devendo, então, o número exato de servidores que ganham, né, no teto. Mas acima do teto não, porque esse valor ele é descontado, então a gente não tem ninguém que ganhe acima do teto. Vereadora Josete, em relação aos subsídios, então o total gasto com subsídios no exercício de 2015 foi de R$ 6.400.778,72, com subsídios de vereadores, que representa 6,88% do total da nossa despesa, né? Lembrando que esse é o valor dos subsídios, e nós teríamos aí um total, acredito, de 1.200.000, que seriam as obrigações patronais que a Câmara paga daí aos órgãos, ou ao INSS e Instituto de Previdência. O Salamone não fez nenhuma pergunta. A pergunta que eu tinha respondeu em parte para o vereador Bruno. Só para dizer para os vereadores e para a sociedade que título são essas indenizações. Senão dá a impressão que é indenização trabalhista, que é indenização... As indenizações são decorrentes a maior parte do pessoal que se aposentou, né, e leva, então, o valor da licença-prêmio não usufruída e também das férias indenizadas. 16 pessoas. Então, na sequência agora, vereador Mauro Inácio, depois vereador Ailton e vereadora Noêmia Rocha. Não? Então tá. É no segundo momento, professora Josete. Então, vereadora Noêmia. Muito obrigada, quero parabenizá-la pela explanação, muito boa. Mas eu quero quero discordar aqui em relação ao fundo de 53 milhões do vereador, que fala muito bem, tem o dom da palavra e eu me calo quando ele fala, mas eu quero discordar, porque nós temos, eu acho importante a construção de uma nova sede, mas uma crise financeira nacional não é o momento, não é agora. Nós temos uma dívida que nós vamos conversar depois com o FIAES de 67 milhões de reais, e esse dinheiro, nós precisamos pensar em mudar leis, mudar questões para fazer com que esse valor seja repassado como prioridade para a saúde. Eu faço questão de fazer esse adendo, justamente por entender que se nós temos um recurso no fundo de 53 milhões de reais e nós temos uma necessidade urgente na área de saúde, nós temos que pensar na questão humanitária, temos que pensar em atender a prioridade, como a gente faz um orçamento doméstico. Você não compra uma cozinha quando tem um filho doente precisando de medicamento. Então, eu penso que há uma maneira dessa casa pensar em mudar essa lei, pensar em fazer um investimento em relação ao duodécimo. O ano passado, eu fiquei muito feliz com a proposta e a decisão do presidente da casa, então, Paulo Salamone, que abriu mão do duodécimo para investimento na Secretaria de Saúde e que veio atender uma demanda importante e que veio trazer um fôlego aos hospitais, porque a ideia foi o repasse para os hospitais. Esse ano, fiz a solicitação ao presidente, mas tinha uma outra proposta, enfim, a gente entende, mas a importância de termos na nossa sociedade prioridades para a nossa cidade. Eu acho que a prioridade nesse momento é saúde, educação, é o que mais importa nesse momento. Não adianta você ter uma casa belíssima e não ter médico para te tratar de uma doença. Muito obrigada. Na sequência, vereadora. Encerrou aqui, vereador. Encerrou a fala? Então, devolvendo a pergunta, a senhora fez algum questionamento à Aline? Não. Não? Vereadora, só também reforçando o que foi dito, é que não foram gastos isso na construção, só para... Acho que foi esse entendimento que o vereador quis nos passar.
é que esse dinheiro do fundo não foram gastos e também não se cogitou em construção. Não, Só mas ele é valor especial depositado. para a construção. Não, ele é, mas não foi usado. A senhora sabe que está na... Em hora nenhuma eu disse que foi usado. Perfeito. Eu digo que tem que ser usado para a Perfeito. saúde mudar o foco. Perfeito, só um reforço.